Olá, o cenário do painel Univale hoje está um pouco diferente. Os nossos convidados estão sentados num banco de madeira plástica ou material biosintético que está sendo usado aí pelas prefeituras, praças e jardins e que coloca também Itajaí como pioneira aí nos pontos ecológicos, pontos de ônibus ecológicos feitos com o mesmo material. Aqui no estúdio eu converso com Daniel Sensi, que é empresário aí desse ramo da madeira de plástico, e também com o Carlos Antônio dos Santos, que é consultor ambiental. Obrigado pela presença de vocês. Daniel, como é que você descobriu aí essa questão do material plástico, da madeira plástica, esse nicho de mercado aí, né, ecologicamente correto? A gente vem trabalhando já com mobiliário urbano, que é móveis exclusivamente para a área externa. E tem notado que com o decorrer do tempo, ele tem é muito frágil o material em madeira natural e com o decorrer do tempo ele acaba apodrecendo. E além de tudo exige uma manutenção muito cara. Você tem que passar um verniz na madeira, né? Você faz um tratamento a cada 6 meses. E com todo esse problema que gerava no mobiliário urbano, acabou-se procurando alternativas que tivessem mais resistência. A vantagem é que a gente conseguiu encontrar a alternativa com maior resistência, mas que tem um lado mais positivo ainda do que a maior resistência. Você deixa de derrubar a árvore, né, e acaba reciclando o lixo plástico. Então aí que a gente desenvolveu, né, os primeiros produtos, né, foi fase de testes e foi elaborando, porque ela é uma madeira muito similar, mas ela tem algumas características ainda bem diferentes da madeira natural, né, como o sistema próprio de montagem dela, ele exige uma ferramentaria um pouco mais forte, porque ela é um material mais resistente, então ele é mais compacto para cortar do que a madeira natural. Tudo isso foi se adaptando, mas a tendência foi migrar para um produto mais resistente e acabamos tendo um produto consequentemente mais resistente para a área externa, para as intempéries, mas também ecológico. Uhum. Existe aí uma tendência bastante grande, né, desse que se chama eco-woods, né, que é o material sintético, é a madeira de plástico, né? As prefeituras estão despertando para esse lado. Uhum. Chama-se wood plastic, que é a parte da madeira plástica a nível internacional que chama-se. Hoje a gente já tive em feira na China há um tempo atrás, em 2011, e já vi que lá eles estavam muito mais desenvolvidos que nós, né, com esse tipo de material. Vários tipos de perfis de bitola, vários tipos de mistura para fazer, mas todos com essa mesma marca, madeira plástica. Né? E a gente já vem vendo que o pessoal lá na Europa já utiliza há um bom tempo, nos Estados Unidos, acho que já faz mais de 20 anos que eles já têm isso em uso. Né? Então o Brasil ainda é uma coisa nova, né? Mas que está aprimorando, está crescendo bastante, está evoluindo, né? Só precisa mais ainda da consciência nossa para poder ter um custo-benefício melhor no produto e também um melhor aproveitamento do material. Bom, Carlos, é uma aposta aí das prefeituras, né? Aqui a gente tem um exemplo do ponto de ônibus, né, ecológico que vai ser implantado, inclusive com iluminação captada da energia solar, de placas de energia solar. É uma aposta certeira das prefeituras? Então, a gente já fechamos essa parceria aí com a Lance faz, acho que 3 anos, né, Daniel? E começamos com esse protótipo lá, como eu tinha já mencionado, na Praia Agreste, com relação à ocupação dos espaços urbanos com esse tipo de material. E a gente vê que há uma intenção muito mesmo boa por parte dos gestores públicos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de Itapema, justamente na Secretaria de Obras, e vi da deficiência que é justamente a questão do mobiliário urbano, dos pontos de ônibus, e uma série de outras coisas que se tornam pesado, tanto para a Prefeitura manter como colocar em prática, né? Não só o ponto de ônibus, como grande parte do mobiliário urbano. Tu vê hoje esses bancos, né? Se tu for ver o que tem por aí, nós temos até banco de concreto ainda nas ruas, né? Que o risco de quebra e de manutenção é muito maior. O Daniel havia falado que custa em torno de R$900, né? Um banco desse de concreto, né? Mais ou menos isso aí. Então, de lá para cá, eu montei um escritório aí com esse nome, Alternativa Urbana, né? Que é consultoria ambiental e projetos. E aí a gente se conheceu aí, resolvemos trocar algumas informações. Apresentei para o Daniel, para o Ministério Público na época, aí, o projeto do ponto, e a gente começou a evoluir. Hoje nós estamos aí
é realidade, tá? Em Itajaí, e acredito que daí vai começar a ter uma intenção maior por parte das prefeituras, principalmente no estado de Santa Catarina, né? Uhum. Agora, Daniel, falta matéria-prima, assim, falta mais consciência ecológica, como você já falou, das pessoas poderem separar o lixo corretamente e as prefeituras terem um sistema de coleta seletiva, né? A lei dos resíduos sólidos estão aí, mas tem que ser implantada aí ainda em 5 anos, mas é preciso ter essa consciência da separação, né? Sim. Como eu te falei, Amori, a situação hoje a realidade que a gente vive hoje é que nós não reciclamos o nosso lixo. Né? Você recicla em casa, alguém recicla, é muito difícil, até porque os meios que poderiam, oportunidade, né, que seria os meios públicos para poder fazer essa parte de reciclagem, de coleta seletiva, não permitem isso hoje, não tem esse foco. Então isso é a matéria-prima para desenvolver esse tipo de ponto de ônibus, né, os bancos, as esteiras. E se você tem uma matéria-prima difícil de conseguir, né, você tem um custo mais alto. E você tem um custo mais alto, você tem um produto mais caro do que o produto natural. Uhum. Então, essa hoje eu digo que assim, é uma das principais dificuldades que existe. Né? Mas na questão de aspectos comparativos com a madeira plástica, tirando essa questão da reciclagem, né, a questão da resistência, é o futuro. Uhum. A gente está vendo aí as ripas, né? Tem essas, chama-se também, posso chamar de ripas, né? Isso. Para fazer o banco, né? Então isso vem da onde, Daniel? Isso, a gente tem hoje, né, tem fornecedores, hoje existem várias fábricas no Brasil, né, apesar de não ser muito difuso a parte da produção, né, muito conhecida, mas já existem várias fábricas desenvolvendo esse material, né, a gente trabalha com fabricantes fornecedores do Rio Grande do Sul e de São Paulo, né, que trabalham hoje com a industrialização desses perfis, né, e eles nos permitem, nos fornecem o produto para desenvolver toda a parte do mobiliário. Uhum. Agora, Carlos, como ganho ambiental, né? Por exemplo, um banco desse que você está sentado aí, ele evita a derrubada de pelo menos uma árvore? Até chegar a esse processo aqui é complicado, porque a supressão de vegetação, eu acho que é cultural no país, né? E hoje todo mundo tem como prática a utilização da madeira por questão estética, por questão de beleza, por aplicativos de vernizes, né? E isso aqui, se tu for ver, não fica nada a desejar para a madeira. Então, diríamos que aqui, para te chegar a um banco desse, tu não vai derrubar uma árvore, mas uma árvore vai dar uns 4, 5 bancos, porque, na verdade, hoje eu não te diria que tipo de material seria o mais adequado para um banco, né? Hoje se trabalha com Itaúba pela questão da resistência. Esse material aqui, hoje nós podemos afirmar uma coisa, é uma questão até de disciplinar o povo. Ele tem uma certa elasticidade, mas ele não quebra. Então ele vai ter exatamente isso, que todo mundo fala, mas flamba. Flamba, mas ele continua sendo o mesmo banco, porque ele tem essa elasticidade. De acordo com o calor e a exposição ao tempo, ele desce ou sobe. Então, de acordo com o peso, ele vai trabalhar, mas ele nunca vai perder exatamente as características que ele tem, que é um assento, né? Seja ele público ou privado, ele vai ter essa função. Então, para nós hoje, é que eu digo, a supressão de vegetação já vai começar a entrar em segundo plano. Nós vamos pensar muito bem antes de buscar por uma madeira, ao invés de usar o plástico. Sem contar que, assim, nós, né, já sentamos em bancos de praça feitos de madeira, né? A questão de se machucar também por causa de farpas e tudo mais, já livra a pessoa, né, o usuário, dessa questão também, né? Se tu for analisar hoje, é o top, porque nós temos aí de metal, que está na rua aí, de aço, nós temos de cimento, está na rua aí, nós temos de madeira, ou seja, nós temos diversos tipos de mobiliário urbano para assento. Se for ver os pontos de ônibus também tem pontos de ônibus com assento de uma forma, com assento de outra. Concreto, ferro. Eu tive, indo para Curitiba há pouco tempo, eu vi vários pontos de ônibus, pontos que nem assento tem, que as pessoas ficam encostadas num tubo, né? Então, hoje a gente vê que a prática vai ser essa aqui, pode ter certeza. Nós vamos demorar um pouquinho mais, como o próprio Daniel falou, que nós não temos essa cultura do reciclar. É que nosso produto, a quantidade de produto também não é como uma China, que tem uma quantidade expressiva de resíduos, né? Mas eu acredito que a população, quando ela começar a entender que isso aqui faz parte do nosso dia a dia, ela vai ver que tem uma função e ela vai começar a reciclar sim. Daniel, a diretora lá de Serviços Urbanos da Secretaria de Obras de Itajaí falou nesse investimento porque, na realidade, também se torna mais barato para a Secretaria de Obras por causa da manutenção, né? Então, vocês
o ponto de ônibus ecológico, ele tem uma garantia de 10 anos, uma vida útil, né? E o que ela falou que esses de aço galvanizado e tudo, eles têm uma manutenção muito grande, é preciso contratar soldador, pintor para fazer isso tudo, e na hora de tirar para a manutenção também é uma logística muito grande, né? Então essa é uma das vantagens também, além de colocar um produto ecológico no perímetro urbano. Sim. Maurício, para você ter uma ideia, hoje o aço, por mais que ele seja galvanizado, né, se não for o inox, né, ele não aguenta a maresia da nossa região. Não tem como aguentar. Ele tem um período que ele vai aguentar, 1, 2, 3 anos, mas não é uma vida útil considerável para o mobiliário urbano. Porque 1 ou 2 anos você gastar num ponto de ônibus, para 1 ou 2 anos ter que gastar de novo, é um custo muito caro. Então, às vezes, ele se torna o nosso ponto que a gente desenvolveu com aquele sistema ali de madeira plástica, a longo prazo ele se torna muito mais barato, certo? Porque às vezes você gasta um pouco menos fazendo de ferro, mas é o barato que sai caro. Porque logo você tem problema na frente. E ainda tem a questão do próprio usuário, né? O pessoal, a população pode encostar naquele ponto, se não tiver a manutenção correta, e manchar a roupa, né, com a própria ferrugem. Pode se machucar com as lascas que saem do ferro, né, ou com o que pode oxidar. Então esse é o maior problema hoje, é a manutenção, que foi o que o pessoal comentou e buscou na parceria que estão desenvolvendo nessa questão do ponto de ônibus, principalmente isso, também ter um menor custo de manutenção, que hoje até acho que a prefeitura tem até tem que contratar uma empresa terceirizada, né, um custo a mais, tem que fazer um novo processo de licitação só para fazer a manutenção dos pontos de ônibus. Né? Então, e se você puder evitar isso, porque esse material, a madeira plástica que tem aqui, a gente pode, através de laboratórios que foram desenvolvidos, né, em câmeras de aceleramento de envelhecimento, né, e câmeras de névoa salina e tudo, esse produto já foi dado uma expectativa de vida dele para resistência, no caso que nem o ponto de ônibus, de até 50 anos. Aqui a gente tem o primeiro ponto de ônibus instalado, né? Lá na Carolina Vailate, né, próximo ao Asilo Dom Bosco, né? E a gente percebe também que o telhado é feito também de material reciclado, né? Essa telha aqui, ela é muito interessante, porque ela também é um produto novo. Já tem um certo tempo no mercado, mas agora que o pessoal está enxergando um pouquinho, porque ela também tinha um custo alto. Agora ela já não tem mais tanto, porque tudo é o volume que você tem, né? E conforme o fluxo vai aumentando mais volume, vai reduzindo o preço. Essa telha toda é feita com embalagem de Tetra Pak, a embalagem do suco, da caixinha de leite, tudo que você consome, essa embalagem, ela é um problema para reciclagem, porque ela é papelão, metal, alumínio, né, e plástico fundido, os três. E você, para fazer um sistema de reciclagem, você tem que saber separar esses três, porque não tem como reciclar eles junto. Né? O papelão é um sistema de reciclagem, o alumínio é outro e o plástico é outro. E se você não consegue separar, não tem o que fazer. E imagina quanto lixo que dá essas caixinhas. Se você não tiver uma destinação, tiver um aproveitamento, imagina o transtorno que dá isso para o meio ambiente. Então foi desenvolvido, né, essa técnica de desenvolver as chapas, as telhas e as chapas de tapume, o fundo do ponto de ônibus, o telhado dele, todo nesse sistema de embalagem, que ela é moída e injetada em alta pressão, né, prensada, e aí vira uma chapa que tem resistência ao sol, resistência à chuva, né, as intempéries não apodrecem nem nada, e você tirou um produto que realmente ia ficar 400 anos no meio ambiente até se dissolver. Então, para muitas gerações iria atrapalhar e dessa forma, para muitas gerações vai servir. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o Carlos e também com o Daniel a respeito dessa alternativa que livra o meio ambiente aí do plástico e é utilitária para as prefeituras e para casa também, né? Um instante só. Estamos de volta com o Painel Univale, hoje falando de uma novidade aqui para a região, que é o uso da madeira plástica no mobiliário urbano das cidades aqui da região. Itajaí saiu na frente aí com o ponto de ônibus ecológico feito dessa madeira plástica. Daniel, a gente falou bastante sobre o mobiliário e o ponto de ônibus, mas aí, junto com o plástico, vai também palha de arroz, é isso, para dar essa consistência? Isso. Essa palha de arroz que às vezes é descartada ou usada como combustível nos Na verdade, fornos, né? Até para você entender, o nome, digamos, correto dela, né, que a gente seria utilizar, é madeira biosintética. Porque ela tem a parte sintética, que é o plástico, e o biodegradável, que seria a casca de arroz, que é em torno de 20% a 30% que dá a característica da madeira
no material, né? Deixa essa característica de madeira, né? E também a liga, porque a casca de arroz ele é um material bem compacto, um material muito resistente. Injetado com o plástico fica perfeito para fazer a liga da madeira. Então, ela é a nomenclatura madeira plástica ou madeira ecológica é um nome, como é que eu posso dizer, um nome popular, para se entender o que está se falando. Mas o nome certo seria madeira biosintética por ter essa mistura, né, da casca de arroz com o plástico. Agora, aqui tem uma grande cerâmica aqui da região que ela fabrica um piso também, é plástico, é do mesmo material ou não? Não sei, não ouvi falar ainda. Para mim até seria novidade, não conheço. Porque pesquisando sobre o assunto eu vi que também tem cerâmica, mas isso pode fazer tudo quanto é tipo de produto, é isso, Daniel? Assim, tablados, lixeiras, como você já falou, cercas, decks, mourões, todo tipo de produto pode ser feito com essa... Tudo que você for usar a madeira natural para fazer a parte de mobiliário urbano, né, principalmente para a área externa, que a gente recomenda, né, pode ser feito. A única questão é que ele não é recomendado para o mobiliário corporativo, né, mobiliário de acabamento, ou seja, armários internos, né, porque ele é muito robusto, ele é um material mais bruto. Né? Dá para se dizer que assim, é um material realmente para a área externa, ele não tem aquele acabamento da fórmica, do compensado, que é um material mais aprimorado. Então ele é desenvolvido realmente para áreas externas. O deck fica perfeito fazer com ele, por causa da resistência, porque o deck é uma parte que pega muita água, né? Então uma madeira natural toda hora tem que pintar, e às vezes se você apodrecer uma tábua embaixo, você tem que tirar todo o deck para trocar aquela tábua, e com esse material aqui você pode deixar dentro da água, que não vai ter fim, né? As lixeiras, porque o lixo, né, Carlos, o lixo ele tem uma salinidade, né, por causa do orgânico e tal. Então esse lixo ele pode corroer o metal muito mais fácil do que a própria maresia. Na praia de Balneário Camboriú, né, foram desenvolvidos, como vocês podem ver ali, a praia da Praça da Bíblia, mesas e bancos, né, que para a vida toda, parafuso inox, então o inox não apodrece também, não é ferro, os pés são também de plástico, reciclado, mas plástico puro, né? Então não precisa pintar, não vai oxidar que nem os pés de ferro do banco normal. As lixeiras da praia da Avenida Atlântica, que foram colocadas há pouco tempo, né, no município, também todas elas com parafuso inox e madeira plástica, nada de outro tipo de metal, outro tipo de material. Um produto para deixar dentro da água, dentro do mar e não apodrecer. Aí a gente está vendo esse tablado aí que para o aparelho de ginástica lá da Praça de Cabeçudas, né? Isso. Onde estão bancos também, né? Isso aí, exatamente. É uma alternativa. Vocês também fizeram um trabalho na Gruta da Santa, lá da Pedreira, em Navegantes, né? Que trabalho foi feito lá? Nossa Senhora do Guadalupe. Nossa Senhora do Guadalupe, é isso? Isso, exatamente. Lá foi uma parceria com a FUMAN, né, da próprio município, né? Eles tinham uma área lá, né, Carlos? O Carlos ajudou nós bastante nesse projeto lá, que teve que reurbanizar ela, né, Carlos? Exato. E aí eles pediram para nós tentar fazer um projeto novo, porque lá estava bastante abandonado. E como é uma área com muita umidade, né, Carlos? A gente teve uma certa dificuldade até durante a execução do projeto, mas como é uma área com muita umidade, ele foi verificado que realmente nenhum outro material aguentaria ali, porque pega muito pouco sol, que tem uma vegetação enorme, muito bonito lugar lá, né? E tem uma vertente de água, tem um lago enorme no centro, e tudo aquilo ali faz com que, naquele ambiente, a madeira natural não aguenta, não teria como aguentar. E o concreto, ele causaria um dano. Exatamente. Ele causaria um dano, né, Carlos, no meio ambiente. O ideal mesmo, para a única alternativa para aquele tipo de local era madeira plástica, né, Carlos? E aí, tá lá, vocês podem constatar. Agora, assim, por exemplo, dá para fazer um deck de proporções bem maiores, como esse que tem na parte norte aqui, na Barra Norte de Balneário Camboriú, que é toda uma trilha ali. Com certeza. E a gente vê que muitos, em algumas partes, a madeira já foi quebrada, né? Tem mais resistência do que a madeira normal. Com certeza. Ali para Balneário, inclusive, o que gastaria ali, gastaria um pouco mais de madeira plástica, porque, como o próprio Daniel falou, o que ocorre? As linhas embaixo, elas têm uma aproximação maior do que a madeira propriamente dita, porque a madeira ela tem uma resistência, ou seja, ela não flamba como o plástico. Como eu disse, ele passa a flambar, mas não perde a sua resistência. Então, tu tem que unir um pouco mais para não dar esse sentido quando a pessoa caminha, um falso certo no caminhar, que tu falseia, né?
mas é próprio desse material. Então, no caso ali, daria para fazer toda aquela extensão, tu pode fazer até para ancorador de barco, tranquilamente. Nós estamos aí, o escritório está montando uma rampa para navegantes lá, para polícia ambiental, para Tijucas, lá para a Polícia Ambiental e para a Defesa Civil, que a Prefeitura está pedindo, né? Que eles tinham um projeto no passado de concreto e o Ministério Público disse que não. Então, nós estamos refazendo ele para utilizar, tu vê, dentro do rio, uma parte e outra fora, que seria uma rampa para ancoragem de barcos para a Defesa Civil e Polícia Ambiental. Então, hoje, já está usando muito, aplicando muito esse material em várias questões hoje. Então, não é só para o mobiliário urbano. Né? Quer dizer, a integração desse material com o meio ambiente. Exatamente, também, né? isso aí. Aqui tem o Morro da Cruz também, né? E tem aqui os bancos do Morro da Cruz também, que são de material plástico, né? E muita gente não percebe, né? O caso da moça que a gente entrevistou lá na praça de Cabeçudas, ela não percebeu que era um banco feito desse material, né? Ela pensou que era um banco de madeira. Agora, assim, esse tom aí, ele pode ser mudado também, conforme o gosto do cliente? Existe outras cores também? Outras pigmentações para madeira? Existe a pigmentação da madeira. Né? A gente até tem lá algumas amostras, né? Mas como, assim, ó, a gente procura não focar ainda nesse sistema de pigmentação, porque ainda está em fase de teste. Porque esse material aqui, ele com o tempo no sol, como qualquer material, ele desbota. Sim. E com a cor marrom ele desbota mesmo, mas com o colorido ele teria uma perda maior da cor. E a gente procura trabalhar com esse produto sem pintura. Então, ou seja, se a pessoa quiser realmente colorir, a gente daí teria que sugerir, né, nesse sistema colorido, a injeção da peça já com pigmentação. Porque a tinta, ela é tóxica. Não adianta a gente trabalhar com todo um produto, né, ecológico, reciclado, e aí no final das contas passar toda uma camada de tinta, né, Carlos, que depois pode soltar, cair no ambiente, né, e até se for usar com crianças, elas podem soltar a pintura e ingerir, né, que já aconteceu, então não pode ter esse tipo. E é um material que tem uma dificuldade para absorver tanto a água como a pintura. Então o recomendado mesmo seria trabalhar com a pigmentação também, que tem essa possibilidade também. Já sai da fábrica com a outra cor, Com a outra cor, exatamente. Ah, bacana. Então a gente está indo no caminho certo, né? Assim, e o interessante também é que pode trazer retorno social, né? Porque hoje o Brasil vive aí na reciclagem com pessoas que precisam, né? Não é que tem consciência ecológica, mas os catadores de material reciclado que precisam desse dinheiro também. Então, aumentando aí, fabricando produtos como esse aí da madeira plástica, também vai ser rentável para eles, para as cooperativas de catadores e tudo mais, né? Com certeza. A gente, até assim, ó, o que eu tenho a dizer referente a essa situação do pioneirismo, principalmente da Prefeitura Municipal de Itajaí, né, de ter coragem, porque é uma coisa complicada, né, Maria? Você ser pioneiro, você é uma vitrine, né? Você dá, digamos, a cara a tapa, você tem que acreditar nessa ideia, certo? E às vezes o pessoal é um pouco inseguro. Né, a gente tinha comentado antes, e como é uma novidade, é mais difícil do pessoal acreditar na ideia. Mas a gente apostou no produto, desenvolveu o produto há 2 anos já trabalhando em cima desse ponto de ônibus, que é hoje o que está dando o destaque para a madeira plástica, para o produto. Tem vários produtos que vêm subsequente a ele, né? Mas o ponto de ônibus foi uma coisa que a gente investiu bastante, certo? E por isso que a gente acredita que também haja parte também, como o Carlos comentou, do poder público também, enxergar esse lado. Porque é uma bandeira a ser vestida, daqui para frente não tem mais volta. A sustentabilidade, ela vai cada vez mais se envolver nas administrações públicas, nas gestões públicas. Tem uma cartilha federal, a nível federal, para priorizar compras de produtos recicláveis, né? Tanto o papel que a gente utiliza, né, como vários outros itens que hoje podem ser reciclados, a própria lata da latinha de alumínio, né, tudo isso, as garrafas PET, tudo que pode ser utilizado. Então essa é a tendência, é trabalhar com esse foco, né, e nisso a gente realmente dá os parabéns à iniciativa pública quando consegue enxergar isso aí nesses produtos. Estamos no caminho certo, né, Carlos? Com certeza. Precisamos de mais consciência ecológica mesmo. Uma coisa eu posso te afirmar, que inclusive casas, daqui a pouco nós estamos montando exatamente casas populares com esses perfis, porque isso não está muito longe, não. Torna-se um produto mais barato. E além do que é duradouro, né? Tu não tem a manutenção disso aqui praticamente zero. Então, se tu hoje pensar em moradia,
pode ter certeza que o caminho é esse também. Ok, queria agradecer a presença de vocês aqui, obrigado assim, por mostrar essa alternativa, né? Eu acho assim, super interessante também, inclusive o Carlos havia falado em unidades de conservação também, há implantação para haver essa integração mesmo, né, de conservação. Os parques, todos eles, né? E realmente é um material assim, que realmente é mais barato, mais duradouro e as prefeituras vão ter menos custos com certeza de manutenção, né? Obrigado pela presença de vocês aqui, queria agradecer, parabéns aí. Obrigado. Obrigado. O painel Univale fica por aqui, até o próximo programa.